Fotossíntese. A fotossíntese é a transformação da energia luminosa em energia química. A luz solar, ela é absorvida aqui nos tilacoides, que estão no interior dos cloroplastos. E esses tilacoides, como nós já vimos nas aulas anteriores, eles estão empilhados como lâminas ou lamelas, e cada tilacoide desse é uma lamela, portanto, o conjunto é chamado de grano. Dentro destes tilacoides é que nós vamos encontrar a proteína clorofila. Ela é que absorve a luz solar e, através das reações químicas entre água e o gás carbônico na presença de luz, será produzida a molécula de glicose, também moléculas de água e moléculas de oxigênio. Então, para que ocorra a fotossíntese, para que ocorra realmente a transformação da energia luminosa em energia química, necessita-se da luz solar, do dióxido de carbono, de moléculas de água, e será produzido moléculas de oxigênio e açúcares. Portanto, a fotossíntese nós podemos demonstrar numa equação resumida, né? 6 moléculas de gás carbônico mais 12 moléculas de água, na presença da energia luminosa e do pigmento verde, que é a clorofila, será produzido moléculas de glicose, de oxigênio e água. É interessante que esta reação química, né, essa reação entre água e o gás carbônico, vai produzir o quê? Açúcar, como nós falamos sempre da glicose. Porém, né, os açúcares que são produzidos realmente também pode ser as trioses. Nem sempre vão ser os açúcares com 6 carbonos, tá? São os açúcares que têm apenas 3 carbonos, que nós conhecemos como trioses. E esse processo fotossintético, ele é realizado por plantas, pelas algas e também por cianobactérias, que as cianobactérias pertencem ao reino Monera. As nossas algas são os nossos vegetais inferiores, e as plantas briófitas, pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas são os nossos vegetais superiores. Todos eles fazem fotossíntese utilizando a energia luminosa e o pigmento clorofila. Portanto, a fotossíntese, ela precisa da luz. A luz é a radiação eletromagnética que vai se propagar através de ondas, né? Então, e essa luz, ela vai transportar energias denominadas de fótons. E a luz branca, por exemplo, ela se decompõe nestas cores que nós podemos analisar no espectro eletromagnético, porque varia, né, de 400 a 700 nanômetro. Então, quando essa luz branca atravessa, por exemplo, um prisma, ela se decompõe em todas estas cores, como nós podemos visualizar aqui, que varia da cor violeta à cor vermelha. E a cor que a gente identifica é aquela refletida devido aos nanômetros, ou seja, determinada frequência. Para a fotossíntese, a clorofila, ela absorve mais a luz azul e a luz vermelha para desenvolver esse processo fotossintético. E essa luz, ela vai ser absorvida pelos tilacoides, ou seja, né, a fotossíntese, ela acontece em 2 etapas. A etapa do claro e a etapa do escuro. A etapa do claro da fotossíntese acontece dentro dos tilacoides, porém a etapa do escuro no estroma. Então, quando eu digo que acontece dentro dos tilacoides, é onde se encontram as moléculas de clorofila. Então,
Esta molécula de clorofila é uma molécula proteica, é um anel complexo, porque podemos ver aqui uma cauda longa, não é? Que a gente considera essa cauda hidrofóbica, porque não se liga à água, mas todo esse conjunto de átomos se ligam, constituindo a proteína clorofila. E nós temos aqui o magnésio, um átomo de magnésio nesta molécula de proteína para que possa absorver a energia luminosa. Então nós temos também vários tipos de clorofila. Clorofila A, clorofila B, clorofila C, mas nós vamos trabalhar na fotossíntese com a clorofila A e com a clorofila B. Então, esta clorofila A, nós podemos ver aqui neste gráfico, por exemplo, clorofila A, essa linha cheia. Podemos observar aqui que essa clorofila absorve dentro desse comprimento de ondas, olha só, a luz, né? Aqui estaria entre a luz azul, aqui nós temos a clorofila A e a linha tracejada, a clorofila B. Aqui nós podemos ver também nesta curva a clorofila A e a clorofila B. Podemos observar que dentro desse comprimento de onda 700 nanômetro, que é aquela luz branca que se decompôs naquele espectro eletromagnético, dentro desse comprimento de ondas, nós estamos visualizando o quê? A cor vermelha. Então, essa clorofila, por exemplo, a clorofila A, ela vai ter maior desempenho fotossintético aqui. E podemos observar, portanto, a clorofila B dentro desse comprimento de ondas que varia aqui dos 680 nanômetro. E esta molécula de clorofila, através dessa sua cauda longa, ela vai se ligar aos tilacoides. Então, aqui nós podemos observar a clorofila, certo? Que é um anel bem complexo. E aqui é uma membrana do tilacoide do cloroplasto. Só para vocês se localizarem. Então, aqui eu tenho um cloroplasto, aqui estão os tilacoides. E os tilacoides estão empilhados. Então, dentro deste tilacoide está a clorofila, né? Então, esta molécula de clorofila, através desta cauda, ela vai se ligar à membrana dos tilacoides, tá? Então, através dessa sua cauda, que é aquela cauda hidrofóbica, ela vai se prender, né, à membrana do tilacoide. E é esta molécula de clorofila que vai absorver a energia luminosa. Então, a fotossíntese, ela acontece em duas etapas. A etapa do claro ou etapa fotoquímica. E nesta fase, eu tenho que pensar o que acontece, o que resulta na fase do claro. Resulta na produção de energia, ATP, e da molécula de NADPH2. Durante a fase do claro, será formado molécula de ATP e molécula de NADPH2. Então, voltando aqui, devagar, aqui é a luz. A luz, ela incide nos vegetais. E aí, a clorofila, ela vai absorver a energia luminosa. Lembrando que a clorofila vai se prender pela sua cauda aos tilacoides. Aqui é a membrana do tilacoide. Esta molécula de clorofila, que recebe a energia luminosa, ela se torna energizada e seus elétrons totalmente excitados deixam a molécula de clorofila. E estes elétrons que deixaram a clorofila, eles estão cheios de energia e eles são capturados, aceptados por moléculas transportadoras destes elétrons. Porém, temos as moléculas de ferridoxina, e à medida que essas moléculas que transportam esse elétron,
ele vai saltando de uma molécula para outra, ele vai liberando sua energia para regenerar moléculas de ADP. Então, quando esse elétron que está cheio de energia libera sua energia, moléculas de ADP se ligam a PI, formando ATP, que é este ATP aqui. E então, só recapitulando, a luz incide na planta, a clorofila torna-se excitada, seus elétrons deixam a molécula, são transportados por moléculas aceptoras de elétrons, e enquanto estas moléculas fazem o transporte, o elétron vai cedendo, liberando energia para que a molécula de ADP se transforme em ATP. Então, formou molécula de ATP. Só que esse elétron, que foi regenerando o ADP em ATP, nós chamamos tudo isso de fotofosforilação, porque o ADP mais PI se transformou em ATP, então a molécula ficou fosforilada. E este elétron, quando perde toda a sua energia, porque cedeu para a regeneração do ATP, ele, sem energia nenhuma, ele volta para a molécula de clorofila. Então, esse elétron que saiu da clorofila, ele vai voltar para esta mesma molécula de clorofila. Então, na etapa do claro, vocês puderam já observar que foi produzido moléculas de ATP. E como esse elétron saiu da clorofila e voltou para esta mesma clorofila, esta é uma das fases do claro chamada de fotofosforilação cíclica. Então, as etapas da fotossíntese, que estão divididas em duas, é a etapa fotoquímica na fase do claro, que é a fotofosforilação cíclica. Esta fotofosforilação cíclica é a que nós acabamos de falar. O elétron voltou para a própria molécula de clorofila no qual ele tinha saído. E agora nós vamos falar da fotofosforilação acíclica. Se a cíclica, o elétron volta para a molécula, a cíclica, ele não vai voltar para a molécula que ele saiu. Então, na fotofosforilação cíclica, nós temos que pensar assim, olha, aqui está o nosso ecossistema 1. Então, aqui está a nossa planta, a clorofila. Ela recebe a luz. Recebendo a luz, a clorofila está totalmente energizada, o elétron deixa esta molécula e ele é transportado por moléculas aceptoras de elétron. À medida que ele vai passando de uma molécula para outra, ferridoxina, ferrodoxina, a energia do elétron é usada para fosforilar. A molécula do ADP se liga a PI e forma ATP. E esse elétron, sem energia nenhuma, ele voltou para a própria molécula. Então, nós estamos falando da fotofosforilação cíclica. Podemos ver através desse esqueminha aqui, olha, né, que a clorofila aqui foi excitada, o elétron deixou a molécula e ele vai ser transportado por uma cadeia de moléculas que tem ferro, porém a energia do elétron está sendo usada para regenerar o ADP em ATP. Então, aqui nós falamos sobre a fotofosforilação cíclica. E na acíclica, nós temos aqui dois fotossistemas. Então, aqui eu tenho uma molécula de clorofila, que é a clorofila A. Aqui eu tenho a clorofila B. Quando essa clorofila A, ela vai absorver a luz daquele espectro eletromagnético que está dentro dos 700 nanômetros, que é a luz vermelha. Na mesma planta, aqui a clorofila B,
Esta clorofila B, ela vai absorver o comprimento de ondas dentro dos 680 nanômetro. Então, nós vamos falar primeiro desse fotossistema 1. Então, aqui eu tenho a planta, ela absorve essa energia luminosa, seu elétron totalmente excitado deixa a molécula, ele deixa esta molécula e ele vai ser transportado por moléculas chamadas de aceptoras. Como esta molécula que é a ferredoxina, o FD, ferredoxina. Só que este elétron, ele está totalmente energizado. Vai ceder essa energia para reduzir a molécula de NADP. Esse NADP é a nicotinamida adenina difosfato. Esta é uma molécula transportadora de hidrogênio. Mas esta molécula, enquanto ela não recebe o elétron proveniente da clorofila, ela não se liga, ela, vamos dizer assim, é como se ela estivesse inativa. Porém, quando recebe o elétron que deixou aqui essa clorofila, a energia desse elétron fica no NADP e ele fica então reduzido, pronto para se ligar a hidrogênios. Mas de onde vão sair esses hidrogênios? Esses hidrogênios, depois nós vamos ver que ele saiu aqui desta molécula de água, mas por enquanto vamos apenas memorizar que o elétron da clorofila A reduziu esse NADP e ele já está preparado para receber o hidrogênio. Bom, recapitulando, a clorofila A recebe a energia luminosa, seu elétron totalmente excitado deixa a clorofila, porém sua energia é usada para reduzir o NADP. Lembrando que ele será transportado por uma cadeia de ferredoxina. Lembrando que o elétron da clorofila A está com a molécula do NADP, que agora está preparado, pronto para se ligar ao hidrogênio. Passamos agora para o fotossistema 2. No fotossistema 2, temos aqui a clorofila B, que vai absorver a energia luminosa dentro desse espectro de 680 nanômetro. O seu elétron ficando totalmente energizado devido à ação luminosa, os elétrons deixam a clorofila e são capturados por moléculas receptoras. Vão ser transportados por moléculas aceptoras como a plastoquinona. Quando ele passa por essa molécula de plastoquinona, ele libera a energia para regenerar esse ADP. Então, esse PI, que é um fosfato inorgânico, se liga ao ADP, formando moléculas de ATP. Mas esse elétron ainda ele tem um pouco de energia. Ele passa por uma cadeia de citocromos, vai lá para a molécula de plastocianina, PC, mas ainda tem energia suficiente para regenerar mais ADP. Então, esse ADP se liga ao PI. Quando o fosfato inorgânico se liga ao ADP, nós dizemos então que ocorreu uma fotofosforilação e formou molécula de ATP. E agora esse elétron sem energia nenhuma, ele não volta para a clorofila B. Saiu o elétron da clorofila B, que foi liberando a sua energia para formar os ATPs, mas ele sem energia nenhuma. Ele vem aqui para a clorofila A. E o elétron da clorofila A está com a molécula de NADP. Está com a molécula do NADP. Então vejamos, gente, o elétron da clorofila A está com NADP, que ele está ativado agora esperando o hidrogênio.
o elétron da clorofila B liberou toda a sua energia para fotofosforilar e este elétron sem energia nenhuma veio para a clorofila A. Ele não voltou para a sua molécula, percebem? Por isso que é acíclica. Mas, ainda na presença de luz, a molécula de água que foi absorvida, ela vai sofrer uma quebra. Olha só, a água vai ser quebrada na presença de luz, liberando os seus 2 hidrogênios, liberando meia molécula de oxigênio e liberando os seus elétrons. Então, quando a molécula de água se quebra, falamos que ocorreu uma fotólise. E aqui na fotólise, quero ressaltar que da molécula de água, este é o oxigênio que vai ser liberado para a atmosfera. E o hidrogênio, os 2 hidrogênios, ele vai ser capturado aqui por aquela molécula que tinha sido ativada e que estava preparada para se ligar ao hidrogênio. Então, esse NADP se junta com o hidrogênio, formando o NADPH2. Então, quando ocorreu a fotólise da água, liberou o oxigênio para a atmosfera, liberou o hidrogênio que se juntou às moléculas do NADP, que passou a ser NADPH2, e o elétron da molécula de água entra aqui na clorofila B, porque o elétron da clorofila B foi para a clorofila A. O elétron da clorofila A estava com a molécula do NADP. Como os elétrons não voltaram para os seus lugares de origem, falamos que essa etapa chamada de fotofosforilação, ela é acíclica, porque o elétron não voltou para a sua casa. O da clorofila A está com a molécula de NADP, o da clorofila B está com a clorofila A e o elétron da água está com a clorofila B. Percebemos aqui que nesta etapa houve formação de ATP, formação de NADPH2, redução do NADP, que é a molécula que ficou ativada, e ocorreu a fotólise da água e o oxigênio foi liberado para a atmosfera. Esta imagem, ela é idêntica sim, é para nós compararmos o que falamos na lâmina anterior, tá? Então, aqui é o fotossistema 1, aqui é o fotossistema 2. Então, eu procurei colocar lá algumas imagens, né? E conservei o solzinho aqui para vocês poderem comparar, tá? Então, nesse fotossistema 1, a energia luminosa vai excitar os elétrons dessa clorofila, os elétrons da clorofila dentro dos 700 nanômetros, né? Ele vai sair da molécula, vai ser capturado por moléculas de filoquinona, proteínas férricas, que é a ferridoxina, a ferrodoxina e a flavoproteína, de modo que o elétron desta clorofila vai reduzir a molécula de NADP, ela fica pronta, preparada, esperando o hidrogênio que vai ser liberado da água para formar NADPH2. Bom, já no fotossistema 2, a luz incide sobre a clorofila, dentro desses 680 nanômetros, o seu elétron excitado deixa a molécula de clorofila, sendo esse elétron transportado por moléculas de feofitina, plastoquinina, plastoquinona, uma cadeia de citocromos, né, A, B, C, B, F, só que durante esse trajeto, esse transporte, o elétron ele vai liberando a energia para fosforilar a molécula de ADP, então há a formação de ATP. E aí, então, esse elétron agora, sem energia nenhuma, ele vai para a clorofila A. Ao mesmo tempo, a luz que incide nesta planta, ela vai ser usada para quebrar, para provocar uma clivagem na molécula de água, que vai liberar os hidrogênios, meia molécula de oxigênio para a atmosfera.
O hidrogênio é o que vai se juntar ao NADP e formar NADPH2. E o elétron vai repor o da clorofila B. Mas quando nós falamos, então, que o hidrogênio que saiu da água se associou aqui a esse NADP, esse NADPH2 agora ele vai ser utilizado, ele vai ser usado na etapa do escuro. Esse NADPH2 ele entra aqui num ciclo de Calvin, porque é aqui que vai ocorrer a produção da molécula de glicose. É aqui que vai ser produzido o açúcar. Até agora nós vimos que foi produzido ATP, NADP reduzido, NADPH2, que liberou o oxigênio para a atmosfera, que aconteceu a fotólise. Então, gente, isso aqui seria o quê? O saldo daquilo que acontece na etapa do claro, né? Então, só revisando, que aqui esquematicamente nós acabamos de falar aqui do que acontece na fotofosforilação acíclica, né? Que os elétrons não voltaram para casa, não voltaram para suas moléculas de origem. Porém, podemos então agora, visualizando, demonstrar o que resultou da etapa do claro, tanto da fase cíclica quanto da etapa acíclica. Produção de ATP, fotólise da água, quebrou a molécula de água, liberou o oxigênio para a atmosfera, os hidrogênios se juntaram aos NADPs, passando a formar os NADPs H2 e óbvio que quando a clorofila tinha seu elétron excitado, a energia do seu elétron foi usada para fosforilar os ADPs que passaram a ser ATP. E o oxigênio também foi liberado para a atmosfera. Então, esse oxigênio que nós usamos, que nós inspiramos, ele é proveniente da molécula de água, e já foi feito experiências com o isótopo 16, né, que foi oferecido a algas e ela fez a fotossíntese e depois esse oxigênio radioativado foi encontrado, que foi aquele usado para formar moléculas de água, e esse oxigênio depois demarcado foi encontrado no ar. Então já ficou comprovado que o oxigênio que nós inspiramos é proveniente da molécula de água. Então, temos aqui um esquema que demonstra a fase do claro, né, o fotossistema 1, o fotossistema 2, e quando se produz moléculas de ATP, moléculas de NADPH2, que é formado dentro dos tilacoides, estas moléculas serão utilizadas lá no estroma. O estroma é aquele líquido que envolve os grânulos que está dentro do cloroplasto, onde vai acontecer a fase do escuro. Então, a molécula de água, ela vai para o tilacoide. Porém, o gás carbônico absorvido pelos vegetais, ele vem aqui para o estroma. E é aqui no estroma que vai acontecer, portanto, a fase chamada de química, ou fase enzimática. Nesta fase química, ela não vai depender da luz diretamente, mas ela vai depender do calor para que as enzimas possam agir. Porém, nesta etapa química, ou etapa enzimática, ou etapa da fase do escuro, é que vai ocorrer o que é a participação desse gás carbônico. E aquelas moléculas de ATPs produzidas na fase do claro e os NADPs H2 produzidos na fase do claro, todas estas duas moléculas vão se deslocar para o estroma, para participar da formação do açúcar, explicado através do ciclo de Calvin. Então, lembrando que o ATP e o NADPH2 foram produzidos nos tilacoides, mas vão ser utilizados dentro do estroma. Então, o gás carbônico, ele vai fazer parte da molécula de glicose. A água, que foi utilizado no processo fotossintético, libera o seu oxigênio para a
atmosfera. Então, lembrando que esse gás carbônico agora, foi absorvido pela planta, mas ele está aqui no estroma. E as moléculas de ATP e o NADPH2 que estavam aqui dentro desses tilacoides vão migrar para o estroma, onde vai acontecer a fase do escuro. Então, esta etapa enzimática, ela na verdade, ela é dividida em 3 etapas. A fixação do gás carbônico, o gás carbônico vai entrar, ele está no estroma. Esse gás carbônico vai ser utilizado na produção de açúcares e ainda vai ser responsável pela regeneração da molécula de ribulose bifosfato. Então, esta molécula de ribulose bifosfato é uma molécula que contém 5 carbonos, tá? Então, quando começa a produzir, vamos dizer assim, o açúcar na planta, entra o gás carbônico e lá dentro do estroma já está produzido a molécula chamada de ribulose difosfato ou ribulose bifosfato. Esta molécula, portanto, ela vai reagir com o gás carbônico e vai formar uma molécula com 6 carbonos. E eu vou passar para a lâmina seguinte para explicar de uma forma mais simplificada e depois voltaremos para esta lâmina. Então, esta molécula de gás carbônico que reagiu com essa ribulose aqui, olha, 5 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E ela tem 2 fosfatos, 1 e 2. Então, esta é a ribulose difosfato. Essa ribulose difosfato, quando ela reage com esta molécula de gás carbônico que foi absorvido pelos vegetais, ela se transforma numa molécula com 6 carbonos. Porém, esta molécula, ela vai se romper, ela vai se quebrar em 2. Olha, 1, 2, 3. Como era 6 carbonos, então ficou a outra molécula com 1, 2, 3 também. Só que agora ela já não, ela sofreu uma quebra, ela tinha 6 carbonos depois de ter reagido com o CO2, ok, gente? Ribulose 5 carbonos, ribulose 5 carbonos, mais uma molécula de gás carbônico, vai dar uma molécula de 6 carbonos. Ela se quebra em 2 e essas moléculas são chamadas de ácido fosfoglicérico, ou seja, PGA. Percebe que cada uma delas conservou um fosfato. Esta molécula de ácido fosfoglicérico, ela será reduzida pelo NADPH2. Vocês estão lembrados que produziu o NADPH2 lá na etapa do claro e agora mandou aqui para o estroma essa molécula de NADPH2. Então, na presença desse NADPH2, olha, aqui está meu ácido fosfoglicérico mais o NADPH2. Então, vai ocorrer aqui, quando ele reage por ação desse NADP, essa reação transforma esse meu ácido fosfoglicérico em aldeído fosfoglicérico. Passou a ser o aldeído fosfoglicérico, que podemos chamar de PGAL. Então, vou voltar um pouquinho. A ribulose tinha 5 carbonos, reagiu com o gás carbônico, formou uma molécula com 6 carbonos, que se quebrou em 2 de ácido fosfoglicérico. Cada molécula de ácido fosfoglicérico, né? Cada molécula de ácido fosfoglicérico, ela vai, por ação do NADH2, vai se transformar em aldeído fosfoglicérico. E esse aldeído fosfoglicérico, ele vai ter 2 destinos. Ou ele vai se transformar novamente numa ribulose, ou ele vai se transformar num açúcar sacarose, amido ou glicose. Então, percebe-se aqui que o gás carbônico participou da formação desses açúcares e também da regeneração da ribulose. Então, esta ribulose
esta ribulose de fosfato, reagindo com o gás carbônico, formou um composto completamente instável que se dividiu em dois, ácido fosfoglicérico, e esse ácido fosfoglicérico, ele gastou o ATP, porém sofreu ação do NADPH2, se transformando numa triose, que é o aldeído fosfoglicérico, que é o PGAL. Este PGAL, ele pode ter dois destinos: formar novos açúcares como frutose, glicose, sacarose, amido, ou voltar a ser uma ribulose, que é essa ribulose monofosfato, que esse ATP libera o PI e ela então vai ficar aqui com uma ribulose de fosfato, aguardando novamente a chegada de gás carbônico. Então, podemos observar que esse gás carbônico, antes daqui de formar toda essa molécula de glicose, teve que acontecer todo esse processo. Fazer parte do ácido fosfoglicérico, fazer parte do aldeído fosfoglicérico, e depois é que ele veio formar o açúcar. Mas, gente, aquela molécula de NADPH2 formados na etapa do claro é que permitiu esta reação aqui, olha. Por quê? Porque os seus hidrogênios foram utilizados para formar o quê? Os açúcares, que se ligaram à molécula de gás carbônico, por isso que formou o açúcar. Então, voltando nessa lâmina anterior, olha, aqui está o gás carbônico reagindo com a ribulose, formou o ácido fosfoglicérico, né, que foi essa molécula que se quebrou em dois, porém esse ácido fosfoglicérico, ele consumiu sim energia e sofreu a ação da molécula de NADH2, se transformou em aldeído fosfoglicérico, e esse aldeído ele vai ter dois destinos: formar o açúcar, que é a nossa molécula química, é a nossa molécula combustível, ou se regenerar a molécula de ribulose. Como é que ele vai regenerar? Lembrando que aqui, olha, a molécula de ATP libera, né, energia e ela se quebra em ADP e o fosfato volta a se ligar a ele, porque antes a molécula só tinha um fosfato, ribulose monofosfato, e aqui passou a ser a ribulose de fosfato. Então, dando continuidade, nós podemos observar que a molécula de água e a molécula de NADP, lá na etapa do claro, passaram a ser NADPH2. E que, para formar quando formou esse NADPH2, também liberou moléculas de oxigênio para a atmosfera. E que os ADPs foram fosforilados e formaram ATPs. Isso na etapa do claro. Agora, quando você vê aqui gás carbônico, NADPH2, o gás carbônico é o que está lá dentro do estroma. O NADPH2 foi formado na etapa do claro. O ATP foi formado na etapa do claro. Só que agora esse NADPH2 ele vai exercer uma ação sobre o ácido fosfoglicérico e vai transformar em aldeído fosfoglicérico, de modo que vai ser utilizado esses hidrogênios para formar molécula de glicose. E aí esse NADPH2, portanto, volta a ser NADP. O ATP volta a ser ADP, eles vão voltar lá para a etapa do claro para sofrer novamente a fotofosforilação e reiniciar todo o ciclo fotossintético. Então, nesta fase do escuro, eu tenho que lembrar que o gás carbônico, ele entra no estroma. Porém, ele vai se combinar, não é? Através de enzima rubisco com a ribose, que é a ribulose, aquele açúcar com 5 carbonos. E aí, ocorrendo essa combinação desses 5 carbonos com o gás carbônico, formou o ácido fosfoglicérico, que é o PGA. Mas esse ácido fosfoglicérico, ele perde aqui, ele reduz energia, ele sofre a ação do NADPH2 e se transforma em aldeído fosfoglicérico, que é o PGAL, e esse aldeído fosfoglicérico, ele vai formar as moléculas de glicose. Então, este gás carbônico está aqui na molécula de glicose. Os hidrogênios estão na molécula de glicose. E este
PGAL ou aldeído fosfoglicérico. Se ele não formou açúcar, ele regenera a molécula de ribulose, que vai reiniciar o ciclo de Calvin. É óbvio que tudo isso acontece na presença de enzimas do tipo rubisco. Porém, eu tenho aqui, né, o tilacoide, que aqui está ocorrendo a etapa do claro, o ATP, os NADPs, H2, o oxigênio que foi liberado, e agora este ATP e o NADP vem aqui para o estroma, onde ocorreu a absorção desse gás carbônico, e vai ocorrer a formação da glicose, como foi explicado no ciclo de Calvin para vocês. Lembrando então que neste esquema eu tenho já representado a fotossíntese, a etapa do claro, e aqui a etapa do escuro. Resumidamente, nós vamos encontrar, não é, bem esquematicamente, resumidíssimo, olha, mostrando que na etapa do claro, que acontece nos tilacoides, utiliza-se a luz, utiliza-se a água, libera-se como produto final o oxigênio, moléculas de ATP, moléculas de NADP, H2. E aqui ocorre a fotólise da água. Lembrando que na etapa do escuro, a etapa enzimática, a etapa que independe de forma direta da luz, ela vai usar o ATP, porque o gás carbônico vai reagir com a ribulose e vai formar lá o ácido fosfoglicérico. E esse ácido fosfoglicérico, ele vai sofrer a ação do NADPH2 e vai se transformar no PGAL, que é o aldeído fosfoglicérico. E aí, então, esse aldeído formará moléculas de glicose. Então, na etapa do escuro, ocorre a formação de glicose, ocorre o uso do gás carbônico. Na etapa do claro, a liberação do oxigênio, mas eu uso a molécula de água.